Trabalho como vigia noturno em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, desde 2015. Não vou mencionar o bairro onde isso aconteceu por respeito e para preservar as pessoas envolvidas, mas o que vou contar é algo que mudou completamente a forma como vejo a noite. Nunca fui do tipo que acreditava em coisas sobrenaturais, mas depois daquela noite entendi que há coisas que a gente não pode explicar e que é melhor não tentar. Era uma noite comum de maio de 2018, fria como costuma ser nessa época aqui no sul. Meu turno começava às 22 horas e eu já estava acostumado à rotina silenciosa e vazia de vigiar o local. Era um condomínio industrial, cercado por galpões e pátios de carga que à noite ficava completamente deserto. Não? Tinha que caminhar por todo o perímetro a cada hora, garantindo que tudo estava seguro. Sempre fui tranquilo no trabalho, achando que o maior perigo que poderia enfrentar era algum um ladrão ou invasor, mas naquela noite me deparei com algo que nem em pesadelo eu imaginaria. Lá por volta de 1 hora da manhã, enquanto fazia minha segunda ronda, senti um desconforto no ar. A temperatura parecia ter caído drasticamente, o que não seria estranho para o outono, mas essa mudança foi brusca demais, como se algo estivesse drenando o calor do lugar. O silêncio também estava diferente. Geralmente ouço o som dos grilos, o vento nas árvores, às vezes até o barulho distante de algum carro, mas naquele momento, nada. Era um silêncio absoluto. Algo na atmosfera parecia errado, como se o mundo ao meu redor tivesse parado. Segui meu caminho, tentando afastar o nervosismo, mas à medida que avançava em direção ao galpão mais isolado, uma sensação pesada tomou conta de mim. Era como se alguém estivesse me observando. Me virei várias vezes, tentando captar qualquer movimento, mas só via sombras longas e deformadas pelos postes de luz. Continuei caminhando até que de repente ouvi um som fraco, um choro. Paralisei no meio da ronda. O som vinha do galpão. Um choro abafado, quase um lamento. No começo pensei que fosse algum animal, um gato talvez, mas o som era claramente humano, como se alguém estivesse em grande dor ou desespero. Minha primeira reação foi pensar em algum invasor ou morador de rua que tivesse entrado no galpão. Respirei fundo e segui o som, cada passo ficando mais pesado, com o coração batendo forte. Chegando na entrada do galpão, abri a porta metálica que rangeu alto no silêncio. A luz da minha lanterna balançava nas paredes sujas e nas prateleiras de metal, criando sombras que pareciam se mexer sozinhas. O som do choro estava mais alto agora, ecoando pelas paredes vazias. E aí, vi. No fundo do galpão, perto de uma velha máquina, havia uma figura agachada. Era uma pessoa, ou pelo menos parecia ser. Estava de costas para mim, o corpo enrolado como se estivesse com dor, a cabeça entre as mãos balançando levemente de um lado para o outro. O som do choro vinha dela. Ei, você tá bem? Minha voz soou estranha naquele silêncio, abafada e insegura. Nenhuma resposta. Dei alguns passos em sua direção, mas algo no ar ficou ainda mais denso, mais pesado, como se o próprio ambiente quisesse me impedir de seguir em frente. O choro continuava, mas agora havia algo errado nele. Estava distorcido, metálico, como se viesse de uma máquina ou de um rádio mal sintonizado. Parei, sem saber o que fazer. Meu instinto gritava para eu sair dali, mas eu precisava ter certeza de que não era alguém precisando de ajuda. Vai embora! Uma voz rouca saiu de repente da figura num tom baixo e gutural. Dei um passo para trás, o frio subindo pela minha espinha. Não havia como aquilo ser real. A forma como a voz soava, inumana. E então, antes que eu pudesse reagir,
A figura se levantou de um jeito que não parecia natural. Seus movimentos eram errados, como se cada osso estivesse quebrado, mas ela ficou de pé. Virou-se lentamente para mim e o que vi fez o sangue congelar nas minhas veias. O rosto, ou o que deveria ser um rosto, não estava lá. No lugar onde devia haver feições humanas, havia apenas uma massa negra, disforme, que parecia se mover e pulsar como se estivesse viva. Os olhos, ou o que deveriam ser olhos, eram apenas buracos escuros e vazios, tão profundos que parecia que eu poderia cair neles se olhasse por muito tempo. A boca... Não havia boca, só uma abertura de onde aquele som grotesco saía. Corri. Não olhei para trás, não tentei entender o que era aquilo, simplesmente corri para fora do galpão o mais rápido que minhas pernas podiam me levar. Senti como se estivesse sendo perseguido, mas não ousei olhar. As luzes do posto de segurança finalmente apareceram à minha frente, e só quando alcancei o portão, senti que aquela presença parou de me seguir. A partir daquela noite, nunca mais fui o mesmo. Pedi transferência do posto logo depois e até hoje evito passar perto daquela área. Perguntei a outros vigias que trabalharam lá se já tinham visto ou sentido algo estranho e a maioria respondeu que sim, mas sempre com medo de dar detalhes. Dizem que aquele galpão foi construído em cima de um antigo cemitério de um hospital psiquiátrico, mas não sei se acredito nessas histórias. A única coisa que sei é o que vi e nunca mais quero ver algo assim novamente.